Tempo. É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa escola de sabedoria. Já parou para pensar sobre o tempo? Muitas pessoas param para pensar sobre o tempo da sua vida, o tempo da sua existência, o tempo em que passaram em uma empresa, o tempo em que ficaram junto com alguém, o tempo sobre as férias, o tempo que passaram de férias. O tempo ele gera muitas discussões em alguns lugares. Alguns dizem que o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se eu parar um pouco, se eu estiver dormindo, eu não vou estar ganhando dinheiro. Então, para que dormir agora? Vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, porque o tempo passa, o tempo não volta, e é verdade. O tempo não volta mais. É verdade, o tempo é tão importante e que às vezes nós procrastinamos muitas coisas em nome que eu vou descansar, não que não possa, que eu vou me preocupar mais com a minha própria vida do que com os problemas. Em certo momento, ok, mas os problemas precisam de soluções. Os problemas precisam de uma solução, né? Se você deseja ser lembrado como um sábio dentro do tempo aí de sua vida, em relação a tudo que você está fazendo, você precisa entender o que está escrito em Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo, né? O tempo para cada coisa. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião, para tudo há um tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse texto ele nos mostra, ele faz um apontamento que existe tempo para todas as coisas, mas para isso eu preciso entender o que está sendo falado. E aí nós temos um problema sério, que nós embolamos tudo. Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós queremos amar e odiar ao mesmo tempo, não é? Nós queremos costurar e rasgar ao mesmo tempo. Não entendemos sobre o tempo para todas as coisas. E entender sobre o tempo, isso é ser sábio. O tempo pode ser o seu amigo ou o seu inimigo. Depende da maneira como você o vê. O tempo pode ser o seu amigo e o seu inimigo. Você é que diz o que ele vai ser seu. O tempo pode anular ou validar o seu processo. O tempo pode anular ou validar o seu processo. Você decide. É você que decide sobre isso. O tempo pode te afastar ou te aproximar de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para você. O tempo, se você entender sobre o tempo, esse tempo que você entendeu, ele te aproxima ou ele te afasta. O tempo traz provisão ou escassez. Depende como você está lidando com o tempo para cada coisa. O tempo de falar, muitas vezes não vem a provisão porque eu falei num momento errado, numa hora errada, eu agi de forma errada. Então, o que eu trouxe dentro de um tempo que deveria ter provisão, eu trouxe escassez. O tempo produz fé ou incredulidade, vida ou morte. E aí? O que você decide?
Você decide viver cada coisa dentro do seu tempo, sabendo que Deus está proporcionando para você. E com isso você tem sabedoria para entender todo o tempo da sua vida, o que está acontecendo agora na sua vida e qual a solução, qual o remédio para essa situação. Ou você vai se colocar como vítima o tempo todo e aí viver dentro de uma tolice e estragando tudo aquilo que Deus tem para você. Jesus é o Senhor do tempo. Nele podemos confiar e entender que o processo do tempo não nos mata, mas nos prepara, nos habilita e nos dá autoridade para realizarmos tudo aquilo que Ele entregou em nossas mãos. E aí, o que você decide? Tempo de viver ou tempo de morrer? É você que decide sobre isso. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.